Olá, povo de Deus. Quinta-feira, 6 de junho de 2024, nona semana do tempo comum. Nossa reflexão de hoje é a partir de 2ª carta de Timóteo 2, de 8 a 15, Marcos 12, 28b, 34. Caríssimo, lembra-te de Jesus Cristo, da descendência de Davi, ressuscitado dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Por ele eu estou sofrendo até as algemas, como se eu fosse um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está algemada, por isso suporto qualquer coisa pelos eleitos, para que eles também alcancem a salvação que está em Jesus Cristo com a glória eterna. Merece fé esta palavra. Se com ele morremos, com ele viveremos. Se com ele ficamos firmes, com ele reinaremos. Se nós o negamos, também ele nos negará. Se lhe somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Lembra-lhes tais coisas e conjura-os por Deus a evitarem discussões vãs, que de nada servem, a não ser para a perdição dos ouvintes. Empenha-te em apresentar-te diante de Deus como homem digno de aprovação, como operário que não tem de que se envergonhar, mas expõe corretamente a palavra da verdade. O contexto da 2ª carta a Timóteo é do final do primeiro século, com o cotidiano das comunidades cristãs da Ásia Menor. Eram muitas as controvérsias teológicas baseadas em diferentes interpretações da fé cristã. Quanto mais se afastavam das testemunhas oculares, cada tendência reivindicava maior fidelidade aos ensinamentos dos apóstolos. Acabavam se constituindo em grupos que diziam que estavam defendendo a tradição e, desta forma, se julgavam donos do monopólio da interpretação da fé. Em meio a esses debates, nosso texto acentua de que não se deve ficar discutindo em vão, mas apegar-se àquele que é o fundamento da fé, nosso Senhor Jesus Cristo. Depois dele, toda reflexão teológica está sujeita à maneira que se entende o mistério do Cristo. A carta assume a voz do apóstolo, dando conselhos a Timóteo, e assim lhe chama atenção para que não se canse de ser operário da verdade, anunciando Jesus Cristo, que não perca tempo em discussões inúteis, e nem se envergonhe da palavra, mas proclame-a, ainda que para isso tenha de sofrer. A palavra de Deus não pode ser acorrentada. Marcos 12, de 28b a 34, um mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou-lhe qual é o primeiro de todos os mandamentos. Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre, na verdade é como disseste. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente, com toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer pergunta a Jesus. Durante o período de convivência com os discípulos e judeus, seus contemporâneos, por diversas vezes Jesus teve que dar respostas
há muitas questões levantadas por eles. Na grande maioria, eram questões capciosas, que visavam pôr Jesus em apuro. Fariseus, herodianos, saduceus viviam vigiando Jesus e queriam pegá-lo em alguma palavra ou postura comprometedora. O nosso texto de hoje nos apresenta um mestre da lei que aparenta ter boa vontade, que lhe faz uma pergunta teórica aparentemente sem segundas intenções. Era uma questão clássica e frequentemente debatida. A lista de mandamentos era bem extensa, o que provocava o debate sobre a hierarquia entre eles. Qual era o mais importante? Qual era o primeiro? Porém, o que o mestre da lei não esperava era o tipo de resposta de Jesus que unia dois mandamentos e os tratava de maneira inseparável. À pergunta sobre qual era o primeiro de todos os mandamentos, Jesus começa evocando algo muito caro aos israelitas. Shema Israel. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. É a profissão de fé de Israel no Deus único, que deve ser repetida 3 vezes ao dia. Falando isso, Jesus já ganhou o mestre da lei. Logo em seguida, Jesus repete o que está presente na Torá. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. Até aí o consenso é pleno. Porém, Jesus une a esse mandamento um segundo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor de Deus é a medida com que se deve confrontar todo o amor humano. Se este nascer daquele, estender-se-á a toda a humanidade sem distinções. E será um amor com toda a humanidade de que dispomos. Coração, mente, vontade. Este amor supera todo e qualquer ato de culto, sobretudo aquele que está separado do amor ao próximo. Notemos também a afirmação clara e incisiva do monoteísmo, em polêmica com o ambiente pagão em que vivia a comunidade, para quem Marcos escrevia o seu evangelho. Tu não estás longe do reino de Deus. Essa afirmação de Jesus coloca um ponto final no debate sobre a prioridade dos mandamentos. Jesus une o amor a Deus ao amor ao próximo de maneira absoluta. Não se pode dissociá-los. Não basta dizer que se ama a Deus sobre todas as coisas, se não se demonstra o consequente amor aos irmãos. Para Jesus não havia a falsa separação da fé e da política. Ele tinha consciência de que eram duas grandezas que não se misturavam, como se fosse uma coisa só, mas que também não se separavam, como se fosse permitido dizer Deus acima de tudo e colocar os irmãos abaixo de todos os interesses. Um beijo no teu coração.